Bem-vindos à temporada 1 da série Quem Questiona Sobe, Sabe? Ou Quem Questiona Sabe e Sobe. São 8 episódios. Vamos falar sobre a percepção versus a realidade, o método dialético de Sócrates, como ativar o modo observar, a importância de fazer boas perguntas e um exemplo prático do método científico. É por meio do diálogo que as respostas das perguntas feitas se contraem até o nascer de uma ideia, de um conhecimento vindo do próprio indivíduo. Esse é o processo maiêutico. O processo maiêutico, ele é apoiado em 3 pontos. O primeiro ponto é a humildade. Eu só sei que nada sei. O segundo ponto é a ironia e o saber parte das perguntas. E o terceiro ponto é a dialética, onde há uma análise das afirmações e negações da realidade ou do objeto. E é nesse processo que aparece a tese e a antítese seguida de uma conclusão, que após essa análise entre a tese e a antítese gera uma dor, a dor da contração do parto, o parto de uma nova ideia. Esse método indutivo, ele é arquitetado justamente para ajudar as pessoas a encontrar algo novo em suas próprias contradições e acaba revelando no outro as respostas insuficientes, os preconceitos já concebidos e suas opiniões subjetivas, onde a própria pessoa duvida de suas respostas. É nesse momento que ela reconhece a sua própria ignorância. E isso gera uma dor. Essa dor acaba sendo recompensada pelo amor ao descoberto. Inteligente é a pessoa que busca fatos e dados para derrubar as suas próprias convicções, as suas próprias crenças, e não para confirmá-las. Mas é bom lembrar que precisa de muita coragem para cutucar, para provocar essas crenças internas. Como se monta essa dialética de Sócrates? A ironia, que é a capacidade de perguntas, acaba sendo um guia, um condutor. E uma das primeiras perguntas é entender o conceito do assunto em questão. A partir desse momento, identifica-se as carências, as contradições nas respostas dadas até chegar à conclusão, aonde parte do própria pessoa ressignificar a sua própria crença. O processo maiêutico, ele ao final gera uma nova concepção, uma nova ideia, um novo significado que parte da própria pessoa, visto as suas contradições ao longo desse processo indutivo. A pergunta ela pode começar com uma afirmação lógica, geralmente uma pergunta fechada com uma resposta de sim ou não. Busca-se algum elemento que coloque a pessoa num lado oposto do seu ponto de vista. E sempre a pergunta iniciando com uma afirmação lógica. Basta revelar a ela a sua contradição da ideia inicial. E é essa confusão mental que é a dor do parto na nova ideia. No seriado da Netflix Suits, um crime está sendo julgado, onde o réu é acusado de cometer um assassinato há 12 anos atrás e que, condenado na época, acaba sentenciado à pena de morte. Sua advogada acaba usando o método indutivo para fazer revelações sobre o crime no último instante. O link do vídeo eu vou deixar aqui embaixo nas anotações.
Segue o processo maiêutico da advogada com o pai de uma das vítimas. E essa câmera cinematográfica, ela registra o exato momento entre o processo maiêutico da afirmação e a negação do condutor com o conduzido. Mostra exatamente o desconforto aparecendo em cada pergunta sendo feita pelo próprio advogado. E esse desconforto do pai da vítima acaba se revelando ao final uma resposta surpreendente. Um outro exemplo de uma aplicação do método socrático vem de uma rede social onde uma pessoa defende na eliminação do socialismo. E o condutor desse processo começa com a seguinte pergunta: o ser humano é um ser social e livre, que precisa viver em sociedade? E a pessoa responde: sim, basta olhar para o efeito psicológico da pandemia na gente. Então, o individualismo e a escravidão vão contra a natureza humana, certo? E a pessoa responde: certo. Então, se a escravidão é viver refém de algo ou alguém, então a moda, a tecnologia e outros modus operantes também podem escravizar o ser humano. Concorda? E a pessoa diz que sim. Nesse momento acontece o primeiro desconforto. Então o condutor continua fazendo suas perguntas. Não há diferença entre um sistema capitalista que escraviza pelo consumo e um governo ditador que escraviza pela política, certo? Certo, não há diferença. E há escravos tanto no capitalismo quanto em qualquer outro regime ditatorial. Então, a saída seria viver em um ambiente mais, entre aspas, ser social e com menos poder concentrado na mão de poucas pessoas, certo? A pessoa responde já prevendo a contradição, mas ela responde afirmando. E é nesse momento que o condutor apresenta a contradição. Então, na verdade, essa pessoa ela não é contra o socialismo, ela é contra qualquer regime que concentre o poder na mão de poucas empresas ou de poucos governos. A psicologia também usa o método socrático, né, esse processo maiêutico, na descoberta guiada pelo próprio psicólogo com o paciente. O psicólogo começa a fazer perguntas se há evidências, provas daquele pensamento do paciente. Depois ele busca, por meio de perguntas, linkar esses fatos ou são apenas sentimentos. Será que há alguma interpretação equivocada do paciente perante esses fatos ou sentimentos? Que outras possíveis interpretações, né, as pessoas poderiam ter nessa situação? Outra pergunta que é feita pelo profissional é sobre as evidências, né, sobre colocar o devido peso para o pensamento atual, se trata-se de uma realidade ou é de uma percepção. E se esse pensamento se apoia em algum hábito ou um fato. Esse processo continua até o paciente descobrir por si só a sua contradição e o seu mal-estar. Um outro exemplo de uma aplicação dessa dialética de Sócrates acontece às vezes dentro de uma própria empresa, né? E isso aconteceu comigo, onde um profissional estava afirmando que o problema era causado pelo fornecedor. E eu fui o guia, o condutor desse processo maiêutico sobre esse problema. Você identificou que uma peça estava fora dimensional, então a causa do problema está no fornecedor, certo? E a pessoa responde, certo. E eu pergunto, um processo e um produto, a gente sabe que são feitos de peças e não é de uma peça, são de várias peças. Concorda comigo?
Sim, concordo com você. Então, essas peças devem interagir uma com as outras, né? E pode haver sim uma interação que comprometa a função do produto. Você concorda que pode ter esse comprometimento em função da interação? Sim, concordo. Então, uma peça ela pode compensar algum desvio de um dimensional de uma outra peça, em alguns casos, né? Pode ser. Então, nesse momento você está se contradizendo, porque uma peça fora dimensional, ela pode ser compensada com a interação de outra peça. E essa interação pode ser conhecida ou não. E essa compensação pode existir. E um outro exemplo de aplicação é do próprio Sócrates, onde ele questiona uma pessoa, né? Ele pergunta para ela: você acha que os deuses sabem tudo? E a pessoa responde: sim, é claro que os deuses sabem tudo. Alguns deuses discordam de outros deuses? Pergunta Sócrates. Sim, eles estão sempre brigando, né? Eles sempre discordam uns dos outros. Então, os deuses discordam sobre o que é certo, o que é verdade. Eu imagino que sim. Então, alguns deuses podem, às vezes, estar errados. Pode ser. Então, os deuses não podem saber tudo, o que contradiz o que você falou lá no começo. Esse é um processo indutivo que provoca dor. E essa dor tem um limite aonde a pessoa precisa chegar no seu limite da dor. Ele pode ser feito com uma outra pessoa ou consigo mesmo.